A história da Champions tá recheada de craques históricos e hoje a gente vai contar 7 casos de caras que simplesmente privatizaram uma edição da Champions e pegaram pra eles. O primeiro da nossa lista de jogadores que colocaram a Champions no bolso foi há bastante tempo atrás, naquela época de ouro do Real Madrid que conquistou as primeiras 5 edições desse torneio. O grande símbolo daquela equipe era Alfredo Di Stéfano, né, considerado pelo próprio Real Madrid como o maior e melhor jogador da história do clube. Mas outro cara que também marcou muito aquela geração foi o húngaro Ferenc Puskás, que chegou já com a dinastia do Real Madrid em curso para jogar na temporada 58-59. Com o detalhe de que o Puskás chegou no Real Madrid com 31 anos, e isso na época era um agravante ainda maior, porque a preparação física não era tão refinada e tão caprichada quanto é nos dias de hoje. Mas isso não impediu o craque Puskás de proclamar para si a 5ª edição consecutiva vencida pelo Real Madrid, que foi na temporada 59-60. Ele fez chover logo na primeira eliminatória. O Real Madrid enfrentava o Joines Esch de Luxemburgo, com o Puskás guardando 3 gols na ida e mais um na volta. Nas quartas de final ele foi um pouquinho mais discreto, né? Marcou apenas um gol contra o Nice. Só que aí, meu amigo, pela semifinal veio aí o Barcelona. E no famoso El Clásico, o Puskás não quis tomar conhecimento do rival espanhol, tá? Marcando um gol na ida e 2 na volta em pleno Camp Nou. E quando chegou na final, aí o Puskás tava mais manso, rapaziada. Tava mais tranquilo, ele tava calminho, né? E meteu apenas 4 gols na final, que o Real Madrid venceu do Frankfurt por 7-3. Se a gente somar a Champions League, que é o formato atual, com essa Copa dos Campeões, Copa Europeia como era antigamente, os 4 gols de Puskás na final ainda são um recorde, beleza? Já dura mais de 60 anos. O húngaro terminou aquela edição como campeão, artilheiro com 12 gols, sendo que 8 desses gols foram a partir das quartas de final. Nada mal, né? Nada mal também é quando você deixa o like no vídeo, que isso aí ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente. Então, por favor, só clique embaixo do vídeo ali no dedão pra cima, tá resolvida, 2 segundos, não custa nada e nos dá uma força monstra, beleza? Muito obrigado. Outro atacante das antigas que também era especialista em meter gol e colocou uma Champions no bolso foi o lendário Gerd Müller, ou Dea Bomba para os mais íntimos aí, né? Na temporada 72-73, o Gerd Müller foi o artilheiro daquela edição da Champions League, né? Mas acabou parando nas quartas de final frente ali ao fortíssimo Ajax de Johan Cruyff. Só que quando chegou na temporada seguinte, ele falou, bom, dessa vez não vai escapar não, amigo. Um time da Suécia chamado Åtvidabergs foi o primeiro a ser alvejado pelo bombardeiro aí, né? Acabou metendo 2 gols nessa primeira fase da competição, e na segunda veio pela frente o Dinamo Dresden, que tomou mais 2, né? Um na ida e um na volta. E aí repara no detalhe do Gerd Müller nessa competição, tá? Chegou nas quartas de final e ele também meteu gol contra o CSKA Sofia. E quando chegou nas semis também guardou contra o Újpest Dósa. Se você reparou bem, o Gerd Müller fez gol em todas as fases do mata-mata, né? Até que chegou na final e ele não conseguiu brocar. Pois é, o Bayern de Munique empatou com o Atlético de Madrid e naquela época não tinha ali nenhum critério de desempate, cobranças de pênalti, nem nada. Então eles marcaram uma nova partida pra ver quem vencia. E aí chegou o momento do Gerd Müller, né? Se ele tinha passado em branco na primeira final, na segunda o Bayern meteu 4-0, amigo, com 2 do Müller. O nosso querido Gerd terminando então aquela edição como campeão, artilheiro e tendo feito gol em todas as fases da competição. O cara era bom. E chegou a hora de falar de um cara mais recente, que é o craque brasileiro Kaká. A gente muitas vezes tenta mesclar casos recentes com casos mais antigos nos vídeos, né? Deixa nos comentários aí se você gosta dessa abordagem ou não. Bom, e a Champions League que o Kaká fez foi tão absurda que logo depois ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Até o momento, o último brasileiro a conseguir esse feito, né? Foi na temporada 2006-2007, quando o Kaká botou a champinha no bolso. E já começa pela boa fase de grupos, quando o Kaká meteu 5 gols, né? Incluindo um hat-trick contra o Anderlecht, com aí destaque pra esse gol que ele meteu de fora da área, que foi um foguetaço. E o Kaká seguiu voando no mata-mata, né? O cara tava no seu auge físico, arrastando as defesas com aquelas arrancadas pelas quais ele ficou conhecido aí, né? E também desmontando aí os adversários com a sua visão de jogo. Nas oitavas de final, o Milan do Kaká teve um confronto duríssimo contra o Celtic, né? E esse confronto acabou sendo decidido apenas na prorrogação, e adivinha com gol de quem? Um belo gol de Kaká, de canhota inclusive. E nas quartas de final veio pela frente o Bayern de Munique. De pênalti ele meteu um gol na ida, e na volta ainda deu uma assistência pro gol do Seedorf. A Champions do Kaká já era muito boa, né? Só que quando chegou na semifinal veio o cúmulo aí, veio assim o absurdo. O Milan perdia de 1-0 pro Manchester United quando o camisa 22
depois começou a dar show. De perna esquerda, ele empata o jogo e depois acaba virando com um dos gols mais incríveis da história da Champions League, quando ele fez dois bons jogadores, o Evra e o Heinze, parecerem dois patetas. O Milan até perde o jogo por 3-2, mas os gols do Kaká mantiveram o time vivo para classificar na volta, né? E aí na volta ele inclusive marca mais um gol novamente de canhota e abriu o caminho para a vitória no San Siro. O Kaká simplesmente destruiu o United do Alex Ferguson, que depois viria a chegar em duas finais, né, em 2009 e 2011. E para fechar com chave de ouro, a final do Milan de Kaká era contra o Liverpool, que eles tinham perdido na final de 2005, no famoso milagre de Istambul. Então era momento de revanche e o Kaká simplesmente tira da cartola uma assistência perfeita pro Inzaghi definir o título. Kaká foi campeão, artilheiro disparado com 10 gols, melhor jogador do torneio e depois ainda foi eleito o melhor jogador do mundo. Uma Champions aí pra ninguém botar defeito, né? Lionel Messi tinha que estar nessa lista aqui e Champions League é uma competição que ele já jogou bem várias e várias vezes, mas se a gente for destacar uma pra dizer assim que ele botou no bolso, pode ser a da edição 2010-2011. No auge do guardiolismo, o Barcelona conquistou aquela Champions de forma brilhante e com um Messi imparável. A fase de grupos era tranquila porque o Barcelona tinha pela frente Panathinaikos, Rubin Kazan e Copenhagen, e o Messi acabou metendo 6 gols se somar todos esses jogos aí, né? Com um detalhe curioso de que o Rubin Kazan não tomou gol do Messi em nenhuma das duas partidas. Mas nas oitavas de final a coisa começa a complicar um pouco, né? O Barcelona vai jogar o jogo de ida contra o Arsenal e perde por 2-1. O Messi até dá uma assistência pro gol do Davi Villa, mas é na volta que ele simplesmente faz isso daí. Balãozinho humilhante pra cima do goleirão Almunia, que abriu o caminho pra vitória de 3-1, com 2 gols do gênio. Nas quartas de final veio o Shakhtar, e aí foi bem tranquilo, né? Um 6-1 no agregado, teve gol do Messi, teve assistência do Messi, porém ele tinha guardado o melhor pra depois, e o depois era simplesmente o Real Madrid nas semis. O jogo da ida é no Bernabéu e o Messi abre o placar aparecendo como uma flecha ali no meio da área pra fazer o primeiro gol. Depois ele marcou um dos seus melhores gols na história da Champions, quando sai do meio campo, vai costurando todo mundo e finaliza no cantinho, com o detalhe de que essa assistência do Busquets aí foi no mínimo curiosa, né? Esse jogo acabou 2-0 e na volta foi 1-1, com o Barcelona de Messi classificando para mais uma final de Champions League. E em praticamente todos os vídeos que a gente fala de algum momento dessa época, tem sempre o United do Alex Ferguson envolvido, e eram eles de novo na final. E o Messi decidiu mais uma vez, né? Quando o jogo tava 1-1, ele tira um baita de um chutaço absurdo de fora da área, conseguindo vencer ali nada mais nada menos do que o mítico goleirão Van der Sar, de 1,97 m de altura e envergadura. Foram 12 gols e 4 assistências pro Messinho, né? Além do título, melhor jogador da competição, certamente uma Champions aí que ele jantou com farofa. E tem mais um brasileiro na lista aqui, porque na Champions de 2014-2015 o Neymar estava possuído. Pra falar a verdade, se a gente dividir aquela Champions no meio, a primeira metade do Neymar é meio que ok, não é absurda, né? Ele fez 3 gols ali, não fez uma eliminatória das mais inspiradas contra o Manchester City nas oitavas, só que chegou nas quartas e ele girou uma chave ali e ficou completamente maluco, amigo. Pensa que chegando nas quartas de final, o Messi e o Cristiano já eram artilheiros da Champions com 8 gols cada um, e o Neymar tinha 3 golzinhos, tá? Ninguém nem considerava o Neymar para uma possível artilharia, por exemplo. Isso começou a mudar nas quartas de final lá no Parque dos Príncipes, quando o Neymar marcou um gol contra o PSG. Na volta, ele guardou mais 2, ajudando a enterrar de vez o Paris Saint-Germain a classificar o Barcelona para semis, com o detalhe de que somando os 4 jogos que o Barcelona fez contra o PSG, foi 2 na fase de grupos e 2 nas quartas, né? O Neymar meteu 5 gols contra os caras. E na semifinal, um roteiro parecido. O Neymar fecha o caixão do Bayern de Munique, no 3-0 lá que eles meteram pra cima dos caras no Camp Nou, chutando ali no meio das pernas do Neuer, né? E depois na volta, lá em plena Allianz Arena, o Neymar meteu mais 2 gols, freando a reação do então Bayern de Munique de Pep Guardiola, que conseguiu vencer aquela partida, mas não com um placar elástico suficiente para classificar para a final, muito por causa dos gols do Neymar. Por fim, na decisão daquela Champions de 2015 contra a Juventus, o Neymar faz o gol que fecha o caixão da velha senhora, metendo o 3-1 já nos acréscimos do segundo tempo, né? Garantindo a taça pro Barcelona e indo buscar uma artilharia muito improvável. Ele acabou com 10 gols naquela Champions League, empatado simplesmente com Messi e Cristiano. Até o momento da gravação
desse vídeo, quase 8 anos depois, ele ainda é o último brasileiro a conquistar uma artilharia de Champions League. E Cristiano Ronaldo é o Mr. Champions, né? A gente até costumava brincar que a Champions League era a UEFA Ronaldo League. Teve várias temporadas onde ele fez atuações épicas, mas se for para destacar uma, talvez, que ele botou a Champions no bolso, foi na temporada 2016-2017. Mas o roteiro até isso acontecer foi meio que aquele pique de jornada do herói, né? Porque o Real Madrid era o atual campeão, então tinha muita expectativa sobre os caras, só que o fato é que na fase de grupos o Cristiano não conseguiu mostrar os seus dotes goleadores, não. Ele não tava muito afiado naquele começo. Pra vocês terem uma ideia, somando os 6 jogos da fase de grupos e mais os 2 de ida e volta contra o Napoli nas oitavas, o Cristiano Ronaldo tinha metido apenas 2 gols. E bem verdade que ele tava naquele modo meio playmaker, né? Ele tava com 6 assistências já nesse ponto. Porém, é o Cristiano, cara. 2 gols em 8 jogos pro Cristiano numa Champions naquela época era um negócio muito raro e um nível muito baixo, né? Pra você ter uma ideia, quando chegou pras quartas de final, o Messi era o artilheiro da Champions com 11 gols e o Cristiano tinha 2. Só que aí, meu amigo, o Cristiano do nada ativou o modo apelação. Pro jogo de ida contra o Bayern nas quartas de final, ele apareceu com este cabelito aí, tá? E apresentou ao mundo a versão mais letal de si no mata-mata de Champions. O Real sai perdendo lá na Allianz Arena, mas depois o Cristiano empata e vira com 2 gols típicos de centroavante oportunista. E na volta é aquele famoso jogo das polêmicas, porque o Cristiano Ronaldo fez gols impedidos que foram validados. Mas no fim, o que valeu mesmo e tá nos livros de história, digamos assim, é que o Cristiano meteu um hat-trick contra o Bayern de Munique e ajudou a classificar a sua equipe na prorrogação. Pensa só que loucura, o Cristiano tinha feito 2 gols nos primeiros 8 jogos de Champions e só nas 2 partidas contra o Bayern de Munique ele meteu 5. E ele não estava disposto a parar não, né? E o próximo a pagar o pato aí foi o Atlético de Madrid. Cristiano marcou um hat-trick sensacional lá no Bernabéu e depois ainda acabou comemorando dessa maneira aí com uma das fotos mais icônicas da história recente da Champions. E pra final contra a Juventus, o cenário era o seguinte: o Messi, já eliminado, tinha 11 gols na Champions League, brigando pela artilharia. E o Cristiano, já possuído, tinha 10. Então ele precisava fazer 2 gols na final pra terminar como artilheiro, né? E adivinha o que aconteceu? Pois é, ele meteu 2 gols e ali o mundo percebeu que quando o Cristiano Ronaldo tava com aquele cabelinho de miojo, podia esquecer, amigo. Foram 10 gols do Cristiano Ronaldo só nas fases de mata-mata, um recorde que já foi igualado, mas jamais superado. E por falar em superação, segue o nosso Instagram aí, cara, Eurofut Oficial, a gente tá postando coisas todos os dias por lá, beleza? Valeu! E pra falar então do cara que igualou o recorde, não tem como a gente fechar isso aqui sem comentar sobre a exibição de Karim Benzema na Champions League 2021-22. O desempenho do Benza nessa Champions é um pouco parecido até com o que foi aquele do Cristiano Ronaldo em 16-17, porém a diferença é que o Benzema teve uma atuação aí um pouco mais regular durante a competição inteira, né? Começando, por exemplo, com o fato de que ele meteu 5 gols na fase de grupo. E aí no mata-mata, no jogo de ida contra o PSG, ele até faz uma partida mais apagada e tal, mas ele tava voltando de lesão, tava meio que no sacrifício ali. E na volta o Real Madrid se coloca numa posição muito perigosa, porque o PSG abre 2 de vantagem no agregado, né? Porém, é aí que o Benzema começa a falar, não, pera, calma, eu tô aqui, né? Ele mete essa e choca o mundo ao marcar um hat-trick simplesmente épico em 17 minutos pra virar a parada e despachar o Paris Saint-Germain nas oitavas. A vítima seguinte foi o Chelsea, que ainda tava pensando, ai que legal, quarta de final de Champions, quando pá! Tomou um hat-trickão do Benzema em pleno Stamford Bridge. E o primeiro gol que ele faz nessa partida pra mim é um dos favoritos nessa campanha, porque é uma cabeçada altamente difícil. Ele não tava muito perto do gol, o goleiro tava bem posicionado, mas ele acaba metendo ali o movimento pescoçal perfeito, né, pra tirar a bola do goleiro. E com esse hat-trick contra o Chelsea, ele entrou numa seleta lista de jogadores que fizeram hat-tricks em 2 partidas consecutivas de Champions League, se juntando a Messi, Cristiano Ronaldo. E se você acompanha o Eurofut, sabe que sempre que a gente tá falando de recordes de hat-tricks na Champions, tem meio que um intruso no meio de tantos craques. É obviamente ele, Luiz Adriano. Na volta o Chelsea quase conseguiu reagir, mas acabou caindo na prorrogação, justamente com um gol de cabeça novamente do Benzema.
Por falar em time de azul, nem o Manchester City do Guardiola escapou. Foi na semifinal que o Benzema novamente aprontou e o Benza marcou 2 gols no Etihad Stadium no jogo de ida, com direito a um pênalti batido com uma cavadinha gelada. Mano, nesse momento aí a confiança do Benzema era tanta que tu quase conseguia ver como se fosse um objeto sólido, saca? E no jogo de volta ele sacramenta a ida do Real pra final, porque sofre um pênalti ele mesmo, né, e converte novamente na prorrogação. Isso pra não dizer que um daqueles gols salvadores do Rodrigo, que levaram o jogo pra prorroga, né, teve assistência do Benzema. Benzema passou em branco na decisão, mas nem fez falta porque o Vini Júnior decidiu, né, e o Benza acabou então como artilheiro com 15 gols marcados, sendo que ele igualou o recorde do Cristiano de 10 gols marcados na fase de mata-mata, e depois ainda acabou recebendo pelos seus feitos nessa Champions a famosa Bola de Ouro, reconhecido como o melhor jogador do mundo na temporada. Uma Champions que ele colocou no bolso de forma incontestável. Sempre lembrando que são apenas alguns itens, né? Certamente tiveram outros craques que colocaram a Champions no bolso e não entraram na lista, mas não tem problema nenhum. Esses são apenas alguns casos que a gente escolheu, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou!